Você não abriu esse vídeo por acaso. Fevereiro pode parecer só mais um mês, mas para você ele tem cara de encruzilhada interna. Ou a ansiedade decide o ritmo, ou a sua vontade firme finalmente assume o volante. E hoje eu vou te mostrar como transformar esse barulho mental em foco real, sem misticismo forçado, sem promessa milagrosa. O tema central dessa leitura é simples e poderoso. Vontade firme, foco acima da ansiedade. E para atravessar esse mês, eu quero que você guarde uma metáfora: a bússola. Porque quando a mente faz tempestade, não é mais motivação que resolve, é direção, é bússola. É escolher o norte mesmo com vento contra. A primeira carta que mostra o clima emocional e mental de fevereiro é o carro. E repara como isso é humano. Por fora, você tentando seguir, mantendo postura, funcionando. Por dentro, duas forças puxando você para lados diferentes. Uma parte quer avançar e provar para si mesma que dá conta. Outra parte quer frear, porque está cansada de carregar tudo sozinho. O carro não fala de velocidade. Ele fala de controle consciente, de segurar as rédeas com firmeza e parar de negociar com o impulso. E aqui vem o detalhe que muda tudo. O carro em fevereiro costuma trazer uma sensação estranha, como se você estivesse atrasado, mesmo fazendo muito. Como se qualquer pausa fosse perigosa. Você sente isso? A ansiedade cria uma urgência falsa, e você começa a confundir movimento com progresso. A bússola entra exatamente aqui. Antes de correr, você precisa saber para onde. Agora respira, porque o que está por trás desse mês não é falta de capacidade, é uma disputa silenciosa por comando interno. E daqui a pouco eu vou te mostrar como virar essa chave sem precisar brigar com você mesmo. Mas antes, a gente precisa encarar o desafio que está escondido no meio do caminho. A segunda carta do desafio é 8 de espadas. Essa carta é elegante porque ela não acusa, ela revela. 8 de espadas é quando a mente cria uma prisão que parece lógica. Você não está sem saída, você está sem clareza. Você começa a pensar demais, prever demais, se explicar demais. E aí, por medo de errar, você trava. E deixa eu fazer um espelho aqui com carinho e firmeza. Se você passou as últimas semanas repetindo frases como "quando eu estiver melhor eu começo", "eu só preciso de mais tempo", "eu só preciso organizar tudo", talvez não seja organização. Talvez seja proteção disfarçada, porque começar de verdade significa se expor. Significa escolher um foco e aceitar perder outras possibilidades. E a ansiedade odeia perda. Ela prefere manter tudo aberto, tudo possível, tudo em preparo. O alerta elegante desse mês é esse. Cuidado com o hábito de se distrair com microproblemas para não encarar o problema central. Você resolve coisas pequenas com perfeição e evita a decisão grande que te daria paz. Você se ocupa, mas não se orienta. E o 8 de espadas é exatamente isso. Você acha que está preso ao mundo, mas muitas vezes você está preso ao próprio diálogo interno. Você acha que o inimigo é a falta de tempo, mas e se for a falta de prioridade? Você acha que o problema é o cansaço, mas e se for o medo de escolher? E aqui vem o ponto que quase ninguém usa. Sair do 8 de espadas não exige força bruta. Exige um gesto simples e raro, honestidade com a própria intenção. E a carta da chave vai te mostrar como fazer isso de um jeito maduro, sem drama, sem luta interna interminável. A terceira carta, a chave, é a força. E presta atenção, porque isso é muito diferente do que a maioria imagina. A força não é gritar mais alto que a ansiedade, não é se punir, não é se tornar duro. A força é domar sem destruir, é olhar para o seu medo e dizer: eu te escuto, mas você não dirige. Aqui entra a virada de chave. A mentira confortável é: eu só funciono quando eu me sinto pronto. A verdade libertadora é: eu fico pronto enquanto eu faço, com presença e limite.
A força te pede uma coragem silenciosa, coragem de manter o foco mesmo com desconforto, coragem de não correr atrás de alívio imediato, coragem de sustentar uma escolha. E se eu fosse trazer uma única ideia filosófica, bem leve, é aquela antiga. Você não controla tudo o que acontece, mas controla a direção que você dá ao que acontece. Isso não é frase bonita, é bússola. E aqui vai uma orientação emocional concreta. Em fevereiro, você não precisa vencer a ansiedade. Você precisa parar de negociar com ela. Negociar é assim: só hoje eu me distraio, só hoje eu adio, só hoje eu me explico. A força diz: hoje eu escolho o norte, mesmo em passos pequenos. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser fiel. Fiel ao que você disse que era importante, fiel ao seu corpo, fiel ao seu limite, porque a ansiedade cresce quando o seu sim não tem peso, quando tudo vira promessa vazia. E agora vem a parte prática, porque eu não vou te deixar só com insight. Agora eu vou te dizer como transformar essa força em ação concreta ao longo de fevereiro, de um jeito realista, sem lista infinita, sem te esmagar. A quarta carta, a ação, é 8 de pentáculos. Essa é a carta do foco como artesanato, do progresso que não faz barulho, mas muda tudo. 8 de pentáculos é quando você para de esperar a energia perfeita e começa a construir consistência. E como estamos falando de fevereiro, eu vou te dar um protocolo de 4 semanas, porque esse mês pede ritmo, não explosão. Áries é fogo. Mas fogo bom precisa de contenção, senão vira incêndio e cansa. Semana 1, direção foco. Escolher um norte único por 7 dias. Ação pequena. Todo dia, antes de qualquer coisa, escreva uma frase. Hoje, o meu norte é. E complete com uma ação concreta, não com uma emoção. Pergunta de diário. O que eu estou chamando de urgente para evitar o que é importante? Semana 2. Limite. Foco. Reduzir vazamento de energia. Ação pequena. Escolha um único não para repetir durante a semana. Pode ser: não abrir redes antes de cumprir a primeira tarefa, não responder mensagem no impulso, não começar 3 coisas ao mesmo tempo. Pergunta de diário. Onde eu me traio por tentar agradar, provar ou compensar? Semana 3. Corpo como bússola. Foco. Estabilizar a ansiedade no físico. Ação pequena. Todos os dias, um ritual curto de aterramento, 10 minutos de caminhada, ou alongamento, ou banho consciente sem celular, sem performance, só presença. Pergunta de diário. Qual sensação eu tenho tentado anestesiar com pressa? Semana 4. Entrega foco. Finalizar algo pequeno e real. Ação pequena. Escolha uma coisa que você vem empurrando e faça uma versão simples, imperfeita, porém entregue. A força não quer brilho, ela quer conclusão. Pergunta de diário. O que muda em mim quando eu paro de adiar o meu próprio respeito? Agora, o segundo espelho. Porque eu sei como isso bate na vida real. Se você está cansado de começar motivado e terminar se cobrando, se você está exausto de prometer foco e cair no mesmo ciclo, eu te entendo, mas presta atenção. O que te falta não é mais vontade, é menos dispersão, é uma bússola repetida todo dia, mesmo quando a emoção oscila. E tem uma frase mantra, curta e madura, para fevereiro inteiro. Não é mágica, é direção. Eu escolho o norte, não o ruído. Guarda isso. Repete quando você sentir a mão indo para o celular sem perceber. Repete quando você começar a abrir 10 abas na mente. Repete quando o medo pedir desculpa para te atrasar. Porque o presente final dessa leitura não é euforia, é algo muito melhor, é potência tranquila. E a quinta carta vai te mostrar exatamente qual é o resultado provável quando você age com essa consciência. A quinta carta, o presente, é o sol. E isso é lindo, porque o sol não promete uma vida perfeita. O sol promete clareza, promete verdade simples,
promete a sensação de voltar a morar dentro de si. Se você seguir esse arco, direção, limite, corpo, entrega, o resultado mais provável em fevereiro é menos ansiedade sem você precisar consertar sua personalidade. Você vai perceber que muita tensão era só falta de norte. E com o sol, você começa a enxergar o que serve e o que é só ruído. Você para de confundir intensidade com importância. Você aprende a escolher com mais calma. E isso, para uma energia de vontade firme, é ouro. E olha como a metáfora fecha o círculo. A bússola não apaga a tempestade. Ela te impede de se perder nela. O sol é quando a tempestade ainda existe em algum lugar, mas você não vive mais dentro dela. Você olha para sua semana e sente, agora faz sentido. Você olha para você e sente, agora eu confio mais. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de se abandonar. Deixa eu sintetizar isso em poucas frases fortes, para você levar como promessa lúcida. Você não precisa vencer a ansiedade com força bruta. Você precisa parar de alimentar a confusão com concessões pequenas. Foco não é rigidez, é respeito. Vontade firme não é grito, é direção repetida. E quando você escolhe o norte, o mundo interno clareia. Se essa leitura tocou em você, comenta uma palavra que represente o que você escolhe a partir de hoje. Só uma palavra. Direção, limite, coragem, presença, entrega. E se você quer continuar com leituras assim, modernas, profundas e práticas, se inscreve. Não por algoritmo, por compromisso com você. E guarda minha frase de assinatura para fechar fevereiro com força tranquila. Não é sobre correr mais, é sobre não se perder.